Você já parou para pensar de onde veio tudo? De onde veio o mundo, a vida, o ser humano e até você? Antes de existir o tempo, antes de existir a Terra, antes de existir qualquer história humana, Deus já existia. É exatamente assim que a Bíblia começa. O livro de Gênesis não começa com explicações humanas, nem com teorias, nem com opiniões. Ele começa com uma declaração poderosa, simples e eterna. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essas poucas palavras mudam tudo. Ela nos diz o que o universo não é acidente, que a vida não é sem sentido e que existe um Criador soberano por trás de toda a existência. Gênesis nos leva de volta à origem, nos ajuda a entender o presente e o futuro. Gênesis é um livro dos começos, onde tudo nasce. O começo do mundo, o começo da humanidade, o começo da família, do trabalho e da fé e também do conflito entre o bem e o mal. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou no caos. Tudo é perfeito com ordem, propósito e intenção. A luz, o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais, então o ser humano. Enquanto Deus criou o homem e a mulher, Ele fez algo diferente. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos mostra o valor da vida humana. Nenhuma pessoa é insignificante. Cada vida carrega propósito. Mas Gênesis também é um livro realista. Ele não esconde detalhes humanos. Ele mostra que o mesmo em que um mundo perfeito, o homem escolheu desobedecer. O pecado entra na história, com ele vem a dor, o sofrimento, a culpa e a separação entre Deus e o homem. Aqui aprendemos algo profundo. O problema do mundo não está apenas ao nosso redor, mas dentro do coração do homem. Mesmo assim, desde o início, Deus revela sua misericórdia. Ele não abandona o ser humano após a queda. Pelo contrário, ele começa a revelar um plano de restauração. Ao longo de Gênesis, vemos a humanidade crescer, mas também vemos o pecado se espalhar. Histórias como de Caim e Abel mostra o afastamento de Deus, destrói relacionamentos. O mundo chega a um ponto de tanta corrupção que Deus decide agir através de um dilúvio. No meio de uma geração corrupta surge Noé, um homem que escolheu andar com Deus. Isso nos ensina que mesmo quando o mundo inteiro segue um caminho errado, ainda é possível viver em obediência. Deus sempre preserva aquele que confia nele. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com a humanidade, mostrando que ele é um Deus de promessas. Um arco-íris surge como sinal de esperança, mesmo após o juízo. Deus continua sendo um Deus de amor. Mas o coração humano insiste em se afastar. Na Torre de Abel, o homem tenta alcançar os céus com suas próprias forças, buscando glória para si mesmo. O resultado é confusão. Essa história nos ensina que, quando Deus não está no centro, tudo se desorganiza. Então Gênesis apresenta um novo começo. Abraão, Deus chama um homem comum e faz uma promessa extraordinária. Por meio dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão não tinha todas as respostas, mas tinha fé. Ele confiava em Deus e caminhou obedecendo. A partir daí, a história continua com Isaac, Jacó e José. Pessoas imperfeitas, com erros, falhas, mas usadas por um Deus perfeito. José é vendido pelos próprios irmãos. Vive injustiças profundas, mas nunca perde a fé. No final, ele entende algo poderoso, que os homens estenderam para o mal. Deus transformou em bem. E é exatamente isso que Gênesis nos ensina. Deus já está no controle da história, mesmo quando não entendemos o processo. O livro de Gênesis é importante para ele responder às maiores perguntas da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Por que existe o mal? E onde está Deus em meio a tudo isso? Sem Gênesis, a Bíblia não teria base nem a alicerce de todas as fés cristãs. Tudo é o que vem depois do começo e aqui. As promessas feitas em Gênesis através da história e aponta para a redação. Gênesis nos mostra que, desde o princípio, Deus deseja relacionamento com o homem. Ele criou, corrige, disciplinas, mas nunca deixa de amar.
Essa mensagem continua viva até hoje. Deus de Gênesis é o mesmo Deus que age agora. O Criador do princípio continua escrevendo as histórias. Talvez hoje você se sinta perdido, sem direção, como se tudo estivesse confuso. Mas Gênesis nos lembra de Deus é especialista em começos. Onde parece haver caos, ele criou propósito. Onde há queda, ele oferece restauração. Por isso, estudar Gênesis não é olhar apenas para o passado, é entender que nossa vida também está nas mãos de Deus, que criou todas as coisas no princípio. E para mais mensagens como essa, volte amanhã.